E para reforçar isso que eu falei com vocês, nós temos outros exemplos aqui no próprio livro, na página 19, tá vendo? Nós temos aqui uma moeda de R$ 1. Então, mediu-se aqui o comprimento dessa moeda, da circunferência, achou 84,9 milímetros, e a medida do diâmetro, que passa exatamente aqui no centro, né? Dessa moeda, igual a 27 milímetros. Então, se encontrou aqui aproximadamente, vocês estão vendo esse acento aqui em cima? Não é igual, olha, o igual é assim. Aqui quer dizer que é aproximadamente 3,14444. Lembra daquela relação? Que o comprimento é pelo menos 3 vezes o diâmetro. Olha o 3 aqui, tá vendo? E esse era o restinho lá. Vamos dizer assim, né? Vamos ver aqui a lata de um refrigerante, uma lata de alumínio. Então, ela tem de comprimento aqui, o entorno dela, 220 milímetros e 70 milímetros de diâmetro. Aí, se eu dividir esses valores, eu percebo a mesma relação. Olha lá, aproximadamente 3,1428. E aí, trabalhando com aquelas aproximações que eu falei com vocês, que era construindo polígonos aqui no entorno, né? Construir um heptágono, né? Com 7 lados. Eu ia aproximando do comprimento da circunferência. Um polígono de 20 lados, um polígono de 48 lados, um polígono de 96 lados, vocês vão ver que ele vai se aproximar mais ainda da forma de uma circunferência. Então, quanto mais lados eu fizer aqui um polígono, né? Em torno desse círculo, a gente vai ver que ele vai se aproximar mais do comprimento dessa circunferência. Então, vai ficar mais próximo. E fazendo isso, né, aumentando o número de lados do polígono aqui circunscrito, eu vou me aproximando mais e mais e mais do valor desse número que a gente chama hoje de π, né? Então, aqui, um valor aproximado. Lembra aí, ó. Olha para vocês verem. Quanto mais polígonos eu colocar circunscrito aqui, mais eu vou conseguir casas decimais, não é? Vou me aproximar mais do valor desse comprimento. Então, aqui o número π, que a gente simplesmente usa o símbolo para representar esse número. 3,14, 15, 92, 65 e por aí vai. E aí a gente percebe uma característica nesse número, que é o fato dele ser infinito. Lembra que a gente falou lá no início das aulas, gente? Os números que são decimais e infinitos. E a gente consegue perceber, já pelo início dele, mas se eu quisesse mais casas decimais, eu conseguiria perceber que ele não tem nenhum período. Ele não tem nada que se repete. Ele não tem um período aqui, ele não tem um grupo de números que se repete, o transformando em dízima periódica, né? Então, aqui ele não se enquadra, lembra lá, nos números racionais? Ele não se enquadra. Porque ele não tem dízima periódica, tá vendo? Ele não tem um período. Então, ele não se enquadra nos números racionais. Ele vai se enquadrar, então, naquele conjuntinho que nós já começamos a estudar, que é o conjunto dos números irracionais. Ó, lembra, por favor, números decimais, infinitos, não periódicos, tá bom? Então, o π é um outro número, é uma relação, né, da circunferência e o diâmetro da circunferência e que resulta em um número decimal infinito. Então, nós temos aí mais um número que compõe o conjunto dos números irracionais e que não é a raiz, né, quadrada de algum número que não possui um resultado exato. Tá bom? Aí eu vou fazer um exemplo aqui na atividade para que vocês entendam a utilidade desse valor. Vamos ver aqui. Na questão 1, lá do livro, na página 20, tem falando o seguinte. Usando 3,14 para π, então pede para a gente usar um valor aproximado de π, né? Calcule o comprimento de uma circunferência cujo raio meça 8 centímetros. E aí eu vou lembrar para vocês lá, qual era a relação de circunferência?
nós temos, lembra aí, ó, que π é igual ao comprimento da circunferência dividido pelo seu diâmetro. A partir disso também, eu deduzo que o comprimento de uma circunferência é igual ao valor de π vezes o diâmetro dessa circunferência. Fala, tia, mas eu tenho π, tá aqui, ó, eu tenho π, mas eu não tenho diâmetro. Gente, se o raio de uma circunferência mede 8, o seu diâmetro mede 16, pois o diâmetro é o dobro do raio, tá bom? Então, eu vou usar essa relação aqui para resolver essa questão. Então, pergunta qual é o comprimento de uma circunferência cujo raio mede 8, então o diâmetro mede 16. Então, eu vou usar aqui. O comprimento da circunferência é igual a π vezes 16, né? Que é o diâmetro, 2 vezes 8. E aí, usando o valor aproximado para π, que é de 3,14, vamos calcular o diâmetro?